A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Aqui é o pastor Marcelo Vieira com mais uma reflexão da palavra do Senhor. E nesse instante eu quero convidar e convidá-la a estarmos abrindo a nossa Bíblia na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. Mas antes de estarmos lendo a palavra do Senhor, você vai já preparando a sua leitura, eu quero convidar aos amados irmãos a estar nos orando, pedindo que o Senhor possa nos abençoar e nos fortalecer através dessa palavra. Amém? Oremos ao Senhor. Pai eterno, Deus santo, Deus justo, toma em tuas mãos as nossas vidas, santifique-nos, ó Deus, com o teu poder, com a tua graça, com a tua iluminação. Ó Deus, que nós possamos nessa manhã, nesse instante, estarmos te adorando, te glorificando, te exaltando e te bendizendo, Senhor. Tu és a nossa porção maior, Tu és o nosso direcionar, o nosso capacitar, Tu és a nossa esperança. Se estamos de pé, não é mérito nosso, mas, Senhor, é providência do Senhor através das nossas vidas. Que o Senhor possa, nesse instante, edificar a cada um de nós através do poder da sua palavra. Amém, queridos? Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, retargue-as, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, o qual o Senhor justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também todos os que amarem a sua vinda. Querido, nós estamos falando de um personagem que está à frente do seu tempo. Paulo é um servo do Senhor, um missionário da palavra do Senhor, um estadista da palavra do Senhor, que está à frente do seu tempo. E aqui a carta a Timóteo, a partir do capítulo 4, Paulo está trazendo a Timóteo um alerta, motivando a Timóteo a permanecer no ministério da palavra, a combater tudo aquilo que possa tentar minar ou explanar ou penetrar da palavra nos corações que ali estão. Então Paulo, ele deixa bem claro aqui já no versículo 1, dizendo: Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então, Paulo já deixa bem claro a Timóteo, e ele está apelando a Timóteo no sentido de fazendo uma confirmação diante de Deus, esse encorajamento, né? Esse posicionamento, essa motivação a Timóteo para que ele possa permanecer na fé, na esperança, na expectativa da vinda de Cristo, mas não só parado, não só pensando que Jesus virá, mas Paulo aqui endossa a Timóteo que ele precisava ter um comportamento ou ter uma
um posicionamento de pregar a palavra na sua íntegra. E não só isso, querido, ele deixa bem claro, ele diz aqui no verso de número 2, pregue a palavra, insista em tempo, fora de tempo, retágua, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina da palavra do Senhor. Nos últimos dias nós precisamos ter essa motivação, nós precisamos ter esse interesse da palavra do Senhor. Você que é ministro, você que é servo e serva do Senhor, o Senhor nos últimos dias está nos motivando, está nos despertando a pregar a palavra, mas a pregar a palavra com muito mais ênfase, com muito mais motivação, com muito mais força, com muito mais ímpeto na palavra, porque nós vamos perceber ao longo dessa leitura que nós fizemos agora o porquê que Paulo está chamando a atenção de Timóteo, o porquê que Paulo, nesse instante, está dizendo para Timóteo para que ele possa pregar a palavra do Senhor em todos os momentos. Ele mostra a Timóteo, dizendo, olha, que você possa insistir a tempo e a fora de tempo. Timóteo, pregue a palavra. Timóteo, insista. Timóteo, retague, exorte através da palavra de Deus. Querido, nós precisamos, nesse instante, pensar, sim, o evangelho fora do ciclo da igreja do Senhor, no sentido de alcançarmos mais almas, de alcançarmos mais pessoas. É claro que quando nós estamos na igreja, nós louvamos, nós glorificamos, nós exaltamos ao Cordeiro de Deus, nós buscamos a presença do Senhor, mas é necessário que nesses últimos dias que nos sobrevêm, que nesses últimos dias que aponta para a vinda de Cristo, nós precisamos, como porta-voz da palavra do Senhor, pregar a palavra a todo instante, pregar o evangelho de Cristo a todo instante, porque é necessário vivenciarmos a palavra, é necessário verdadeiramente alcançarmos a vontade do Senhor como ministro e porta-voz da palavra de Deus. E aqui nós percebemos que Paulo está dizendo isso porque havia uma enorme conspiração contra a palavra do Senhor, como nos últimos dias há. Quantas pessoas se levantam contra a palavra do Senhor, contra a conspiração contra a palavra do Senhor, contra a conspiração contra os eleitos de Deus nesses últimos dias. Quantos dos nossos amados irmãos nesse estado momento está passando por perseguição? Quantos dos nossos irmãos ali naquele período ou naquele momento lá da janela, né, aonde estão os nossos amados irmãos ali, naquelas regiões, naqueles países que há uma grande perseguição contra o cristianismo, e há uma grande conspiração para prendê-los, para persegui-los. E também não só isso, há uma perseguição ideológica, há uma perseguição doutrinária, né, da sabiência do homem contra a palavra do Senhor. E nós precisamos, como porta-voz do Senhor, como mensageiros da palavra do Senhor, combater essa artimanha do adversário, que lança não luz a palavra do Senhor, mas lança sobre a palavra do Senhor, tentando lançar sobre a palavra do Senhor, tentando apagar, sufocar o evangelho de Cristo, que nos entregue, que nos
que é colocado ao nosso benefício, não só para vivenciarmos as belezas de Deus, não só para vivenciarmos, né, a graça de Deus, não só para vivenciarmos o pleno de Deus em nossa vida, mas para também sermos uma ferramenta de Deus para pregar a palavra de Deus, porque nos últimos dias nós precisamos, amados do Senhor, intensificar as nossas decisões, intensificar a nossa maneira de pregar a palavra do Senhor. Por isso que Paulo está dizendo, insista, Timóteo, pregue a palavra, retargue, né? Exorte, né? Não tenha medo, não se detenha, mas pregue a palavra do Senhor, porque nos últimos dias, Paulo começa a dizer aqui, a partir do versículo de número 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência. Paulo está dizendo aqui, olha, Timóteo, haverá tempos que eles não sofrerão, né, com a sã doutrina, ou seja, a sã doutrina não terá impacto nos corações, a sã doutrina não terá impacto em muitos corações, sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que amontoarão para si, né, doutores, né, terão comichão nos ouvidos e amontoarão doutores conforme a sua própria concupiscência. Eu não sei se os irmãos estão lembrados, mas nós precisamos perceber que ao longo das eras, essas inverdades, essas falácias têm sido, né, a cada dia mencionadas, têm sido a cada dia colocada, jogada ao ventilador para que se espalhe pela face da terra como verdade absoluta, e as pessoas estão ficando com as suas mentes cauterizadas, com a sua consciência deturpada por falácias, por situações em que estão sendo introduzidas sobre a sua vida em verdade. E aqui, Timóteo é o modelo do servo que não se detém, do servo que não se apoia em si mesmo, mas se apoia na palavra do Senhor, que se apoia no conselho do Senhor, que se apoia na esperança, na convicção de viver um evangelho autêntico nos últimos dias. E aqui Paulo está alertando a Timóteo, olha, virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência. Paulo está dizendo a Timóteo que chegaria um tempo determinado que muitas pessoas viveriam com o seu próprio ideal, com a sua própria maneira de viver, e que não sofreriam, que não veriam a sua vida sendo impactadas pela palavra de Deus. Então, nos últimos dias, querido, nós precisamos estar com os joelhos diante de Deus, orando, clamando, jejuando, consagrando a nossa vida, santificando a nossa vida diante de Deus, diante da presença do Senhor, para cada dia estarmos mais e mais preparados para o embate, né? Para as situações mais difíceis da nossa vida, para que nós possamos estar em pé, pregando o evangelho, pregando essa palavra que é viva, que é eficaz, que penetra a junta medula, vai até a divisão da alma e que é apta para o nosso, né, bem, para a nossa edificação, que é apta para a nossa busca interna, para o nosso relacionamento com Deus. Então, Paulo aqui está dizendo a Timóteo, olha, Timóteo, não pare, pregue a palavra.
Timóteo, insista, seja motivado pela vinda de Cristo, seja motivado porque ele te deu uma salvação, porque ele te deu um motivo, porque ele te deu um propósito. Ei, querido, querida, nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias em que estão tentando deturpar a palavra de Deus, deturpar os ensinos bíblicos que foram ensinados, que foram colocados em nosso coração. Quantos estão se desviando da verdade? Quantos estão dando ouvidos a fábulas, ouvidos a falácias? Mas Deus, nos últimos dias, nos levanta para levar uma palavra, e essa palavra precisa ser uma palavra que venha direto do trono de Deus, direto da presença de Deus, do autor e consumador da nossa fé. Mas Paulo também aqui, queridos, ele lança luz a Timóteo, para que ele também permanecesse sóbrio, quando diz assim: mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo, ele elenca 3 passos importantes para permanecermos na fé, para permanecermos na palavra. Primeiro, ele diz para Timóteo, ser sóbrio. Só a sobriedade aqui é ligada a viver uma vida na dependência de Cristo, viver numa vida voltada ao controle, ao consolo do Espírito Santo. Ser sóbrio é não se embriagar com o vinho que a contenda, mas se embriagar com o vinho do Espírito Santo. Em segundo lugar, Paulo diz aqui, sofre as aflições. Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, da mesma forma que eu tenho sofrido pelo evangelho, que eu tenho combatido, as agulhas que vêm contra nós, da mesma forma, Timóteo, que você possa saber sofrer, para que você possa continuar a vivenciar o evangelho e a pregar o evangelho. Em segundo lugar, Paulo lança luz aquilo que Timóteo foi chamado, quando diz assim: cumpre o teu ministério como um evangelista, faz a tua obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ele lança luz, lembrando a Timóteo que ele é um sacerdote de Deus, que ele é um representante da palavra de Deus. E eu quero dizer a você, amada irmã, que é missionária, você que prega a palavra, você, irmão, que é evangelista, você que é servo do Senhor em todos os âmbitos. Aqui eu não estou falando de título, eu estou falando daquele que é chamado para o evangelho, para pregar o evangelho. Você tem um ministério a cumprir, você tem um ministério a zelar, você tem um ministério a ser desenvolvido para que Deus possa verdadeiramente salvar almas e mais almas, enquanto ainda é dia, enquanto ainda o sol raia sobre nós, enquanto o Espírito Santo está sobre as nossas vidas, enquanto ele tem conduzido, enquanto ele ainda está manifestando o seu poder e a sua graça sobre nós e sobre as vidas. Então nós precisamos cumprir o nosso papel, nós precisamos cumprir, sim, verdadeiramente o nosso papel na face da terra, como verdadeiros ministros da palavra do Senhor. E Deus, aqui Paulo está dizendo: tu ser sóbrio em tudo, não é só nos pequenos detalhes, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Cumprir o ministério não é fácil, cumprir a vontade de Deus não é fácil. Nós temos que muitas vezes abnegarmos de muitas coisas, muitas das vezes nós temos que resistir muitas coisas, muitos pratos que vêm sobre nós, mas eu quero dizer aos amados irmãos, Paulo está nos dizendo nesta manhã que é tempo de vestirmos as armaduras de Deus, como está escrito lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Deus está nos últimos dias nos invocando
convocando, nos conclamando para viver um evangelho. A necessidade nunca foi tão urgente nos últimos dias de pregarmos o evangelho, de vivermos o evangelho e de levarmos esse evangelho às vidas que necessitam viver na íntegra um evangelho pautado na palavra de Deus. E aqui Paulo está dizendo para Timóteo que é tempo de pregarmos, é tempo que devemos pregar a palavra, tempo e a fora de tempo. Não há, querido, tempo para pararmos. Não há tempo para resistirmos à vontade de Deus. Há tempo de nós nos lançarmos sobre a vontade de Deus e fazer com que o ministério de Cristo seja perpétuo através de nós. Ele implantou o seu reino na terra. Ele implantou o seu ministério na terra. Ele implantou a sua vontade na terra. Ele demonstrou qual é a vontade do Pai aqui na terra. Cabe a nós agora colocarmos isso em prática, desenvolvermos o que Cristo já nos ensinou, aquilo que Cristo já nos entregou. A partir do verso de número 7, Paulo está dizendo o seguinte: ei, Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada, o qual o Senhor justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo: o meu papel, Timóteo, eu fiz. O meu papel eu executei com muita eficiência naquilo que eu tive condições de fazer, naquilo que era capaz de eu fazer. Então Paulo, ele implantou muitas igrejas, Paulo pregou o evangelho, Paulo, segundo a minha concepção, depois de Cristo, foi o maior articulador da palavra. Nunca um homem produziu tanto para a igreja do Senhor como Paulo. Mas eu quero dizer, amados irmãos, que Paulo está dizendo aqui que ele combateu o bom combate, que ele terminou a carreira, mas ele guardou a fé. E aqui, querido, nós precisamos aprender com Paulo, que ele está dizendo: olha, vocês devem pregar a palavra, Timóteo, vocês devem combater o bom combate, ou enfrentar, vocês devem ir ao enfrentamento através da palavra de Deus, porque Deus vai dar vitória, mas é necessário guardar a fé. Nenhum soldado, querido, vai à batalha despreparado. O soldado, ele, ao ser alistado, ele passa por um treinamento. Após um treinamento, ele passa por alguns testes de fogo. E depois de passar por testes de fogo, ele vai à batalha. E ele não vai desarmado, ele vai com uma arma, porque ele sabe que há do outro lado um algoz, que também é um algoz com armas. E nós precisamos compreender que a nossa arma, é uma arma potente. A nossa arma é a palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo: olha, combati o bom combate. Ou seja, querido, Deus está nos ensinando nessa manhã que devemos combater através da palavra de Deus. Que nós devemos permanecer na palavra. E ele diz aqui: para todos aqueles que amarem a sua vinda. Se você ama a vinda, se você verdadeiramente ama Cristo, se verdadeiramente você serve ao Senhor com piedade, com louvor, com honra, com glória, é necessário que você precisa a cada dia desenvolver o evangelho que ele me entregou, para que possa a cada dia alcançar mais vida, porque ele está vindo. É notório, é só olhar, querido. Olhar para um lado, olhar para o outro e ver como está esse mundo, como está essa humanidade. Então Paulo está dizendo aqui e orientando para que Timóteo venha permanecer no ministério que foi chamado, que ele pregue segundo aquilo que Deus tem lhe instruído, e que ele permaneça na fé.
E é isso que nós precisamos entender. Eu quero finalizar concluindo essa mensagem com 5 pontos importantes para permanecermos pregando a palavra na íntegra. Em primeiro lugar, os que pregam a palavra precisam perseverar. Em Mateus 24:13 diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em segundo lugar, para os que obedecerem fielmente a palavra do Senhor. Olha o que diz aqui, queridos. A partir de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, a partir do verso 7. Quero aqui ler com os amados irmãos, que nos diz o seguinte. Olha aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do verso 7. Ele traz uma incumbência em nossos corações para aprendermos verdadeiramente a palavra do Senhor. Ele traz um endossamento dizendo que precisamos permanecer, que precisamos obedecer à palavra do Senhor, que precisamos a cada dia atentarmos para a palavra do Senhor. Olha o que diz aqui: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Você, como sacerdote, deve obedecer na fé, através da fé, ao Senhor, buscando a presença do autor e consumador da nossa fé, buscando verdadeiramente a presença do Altíssimo, entendendo e compreendendo que é necessário vivenciarmos os planos de Deus, é necessário buscarmos verdadeiramente a presença de Deus. Em terceiro lugar, os que guardam a fé. E aí, guardar a fé, nós precisamos ter a dimensão de que tipo de fé nós precisamos guardar. Aqui diz aqui, em Efésios 4, versículo 4 e 5, há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. A nossa fé precisa ser produzida através de Cristo. Só assim vamos conseguir fazer plenamente, fazer com que plenamente o Evangelho seja pregado e vidas sejam alcançadas através de nós. No capítulo, no versículo de número 4, no capítulo 4 de Mateus, a partir do versículo de número 7, desculpe. Olha o que diz aqui, queridos. Combati o combate, terminei a carreira, guardei a fé, mas agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também todos os que amam a sua vinda. Coisa boa, querido, é vivermos diante da dependência de Deus, é combater um combate em que há sim a recompensa, é viver o Evangelho segundo a ótica de Deus, não segundo a ótica dos homens, ou segundo a ótica de doutrinas humanas, ou doutrinas de demônios, como a própria Bíblia chega a dizer. Senão é produzida pelos homens, mas é induzida pelo adversário para que sejam produzidas, para tirar e minar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa de Cristo Jesus e da sua vinda, da sua salvação em nós. Em quarto lugar, é para que os que vigiam. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Aqui em Tiago 5, verso 7, diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor guarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência
até que virem as chuvas do outono e da primavera. Aqui nós precisamos entender e compreender que nós precisamos vigiar, ou seja, contemplar as estações, ter percepção espiritual, ter uma percepção, um discernimento do Espírito, para que nós possamos verdadeiramente entender o momento e pregar segundo a vontade de Deus, para que essa verdade, esse evangelho, essa palavra, ela venha destruir, minar as forças do adversário e fazer com que o terreno que era infrutífero venha produzir, venha ser produzidos em corações que outra hora eram áridos, corações que outra hora eram inférteis, mas nós precisamos entender as estações do Espírito no que diz respeito à palavra do Senhor, como discernimento de Espírito para pregar as verdades às pessoas que necessitam desse evangelho que é poderoso. Em quinto lugar, queridos, nós precisamos também atentar para os que forem fiéis até a morte. Paulo está dizendo, aqui nos últimos versículos, combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei o quê? A fé. Então é necessário que através da nossa luta diária, do nosso combate diário, do nosso progresso, do nosso evangelizar, do nosso professar, do nosso vivenciar, do nosso buscar, do nosso entregar ao Senhor, é necessário verdadeiramente nos mantermos fiéis diante do Senhor até a morte. Não é por um tempo, não é por um momento, mas em todo momento. Paulo está dizendo para Timóteo, seja constante, Timóteo. Seja constante. Ei, seja constante. Entenda que o Senhor precisa da sua constância. Você precisa combater o bom combate. Você precisa terminar a sua carreira e precisa guardar a fé. Quero terminar essa mensagem dizendo para você, querido, e para você, querida, que o Senhor está me motivando, está te motivando a pregar a palavra. Nós precisamos lutar. Nós precisamos verdadeiramente pregar a palavra. Não importa, querido, se você está no seu lar e tem alguém necessitando dessa palavra. Não, querido, tem alguns sistemas que estão surgindo nos últimos dias e eu quero lhe alertar, tome cuidado. Tem muitos movimentos nos últimos dias que estão sendo lançados como dizendo que é verdade, dizendo que essa palavra que é rema está adulterada. Tem algumas pessoas que estão dizendo assim, olha, essa palavra, essa Bíblia foi escrita por homem. Esquecem de entender que homens foram inspirados pelo Espírito para trazer essa mensagem que é viva e eficaz. Outros dizem que nós estamos em um sistema e que nós servimos ao homem, não a Deus. Outros dizem que nós somos congados, que existe alguém que está ali nos escravizando, nos mantendo em um sistema. Ei, eu não sirvo a sistema. Eu não sirvo ao homem, embora nós precisamos nos submetermos às autoridades que foram constituídas por Deus, isso é bíblico. E muitas pessoas se esquecem disso e querem viver segundo a sua concepção. Mas nós servimos primeiramente a Deus. Claro que prestamos serviço, às vezes, aos nossos pastores, que são os nossos líderes. E isso é bíblico, a submissão. Isso está na Bíblia Sagrada. E muitos estão passando por cima disso.
E se esquecendo que verdadeiramente nós precisamos buscar as verdades de Deus pautada na palavra de Deus. Deus não é desorganizado. Deus não é alguém que nos deixou alheio a esse mundo. Pelo contrário, querido, Deus é um Deus organizado. Ele deixou uma Bíblia que contextualiza tudo aquilo que ele viveu aqui na terra, tudo aquilo que ele mencionou desde do Antigo Testamento, desde a sua criação, desde os patriarcas, desde os profetas, desde os homens, dos pais da igreja, até chegar aos nossos dias. E poucos percebem. O que eu prego, querido, e que muitos dos homens e mulheres de Deus têm pregado quando se pregam diante de Deus, é a palavra do Senhor. Ei, quanto à palavra não há nenhuma negociada. Quanto à palavra do Senhor não há nenhum embate contra nós. Sabe por quê? Porque a palavra em si, ela se responde. Ela não precisa de mim para que ela possa responder à altura. Ela mesmo se defende, porque a palavra é a palavra reta, é a palavra que edifica, é a palavra que traz toda a ciência que precisamos ter. Claro que precisamos pregar, claro que precisamos anunciar. O que eu quero dizer é que essa palavra, ela por si só, ela se responde a todos os questionamentos. E às vezes deixa até as pessoas embascadas. Deixa as pessoas meio assim, perplexas. Porque essa palavra, ela tem poder. Essa palavra, ela tem poder. Querido, eu quero deixar essa mensagem para você que é servo e serva do Senhor. Você que tem pautado pelo ministério que Deus tem te dado. Você que talvez está desanimado, abatido, perplexo por tanta corrupção, por tantas situações alheias. Eu quero te dizer, é tempo de se levantar. É tempo de se levantar para pregar o evangelho. Deus precisa de nós, no sentido, porque nós estamos aqui na face da terra. Preciso de um interlocutor para verdadeiramente pregar o evangelho na íntegra. E Deus está te chamando para isso. Não negocie a sua fé. Não negocie a sua caminhada. Não negocie o seu ministério. Tenha o seu ministério pautado na palavra de Deus. Viva o evangelho autêntico através da palavra de Deus. E deixa Deus te usar, querido. Deixa Deus te usar, querida. Você é ferramenta de Deus. Você é uma arma potente nas mãos de Deus. Perceba isso. Por isso que Paulo estava aqui endossando a Timóteo. Olha, Timóteo, estou indo. Já terminei o meu combate. Já acabei a minha carreira. Agora aguardei a minha fé. E agora o que me reserva é a coroa da justiça. Porque Paulo ia ser decapitado pelas autoridades. Que nós possamos, enquanto em vida, pregar o evangelho. Enquanto em vida, sermos anunciadores das verdades de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar, te guardar. Que esse evangelho que temos pregado possa atingir mais vidas. Meu pedido nessa manhã é que você possa espalhar essa mensagem. Meu pedido nessa manhã é para que você possa compartilhar essa mensagem com mais vidas que precisam ser despertas para pregar o evangelho. Amém? Vamos orar, querido. Pai eterno, Deus santo, Deus justo, toma em tuas mãos as nossas vidas, santifique a cada um de nós. Ó Pai, obrigado por o Senhor nos dar um ministério tão glorioso, sermos representantes das verdades de Deus. Que o teu nome seja glorificado e exaltado. Visita todos os lares, visita todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde, que nós possamos continuar firmes, pregando o evangelho da verdade.